9 de março de 1945. 23 horas e 34 minutos. Uma mulher no distrito de Asakusa, em Tóquio, olha para o céu noturno e vê algo estranho. Pequenas luzes verdes e vermelhas flutuando suavemente em direção ao chão, como pirilampos de verão. São bonitas e tranquilas na escuridão. Ela chega a tocar numa delas, e a sua mão irrompe em chamas. É napalm gelificado, preso a bombas incendiárias. E nos 6 minutos seguintes, 1.665 toneladas de fogo cairão sobre a cidade mais densamente povoada do mundo, transformando 41 quilômetros quadrados num inferno literal que matará mais pessoas numa única noite do que qualquer outro ataque aéreo na história da humanidade. Esta é a história da Operação Meeting House, a noite mais mortífera da Segunda Guerra Mundial. Antes de começarmos, diz-me nos comentários: sabias que este ataque matou mais pessoas do que Hiroshima? Conhecias a existência desta operação? Conta-me o que sabes sobre os bombardeamentos incendiários no Japão. Ato 1. O problema. Japonês, fevereiro de 1945. E os Estados Unidos têm um problema enorme chamado Japão. Há 3 anos que a Força Aérea Norte-Americana bombardeia o Japão a partir de bases cada vez mais próximas, tentando repetir o que funcionou na Alemanha. Bombardeamento de precisão em grande altitude, destruindo fábricas, refinarias e centros industriais. O problema é que nada resulta. Os B-29 Super Fortress são as máquinas voadoras mais avançadas alguma vez construídas. Cada uma custa $600 mil, 3 vezes mais do que um B-17, e consegue voar a 33 mil pés, levando 9 toneladas de bombas a 5.000 quilômetros de distância. São fortalezas voadoras com 12 metralhadoras calibre 50 e sistemas de pontaria computadorizados revolucionários. Era suposto serem devastadores, mas, sobre o Japão, estão a tornar-se fracassos caríssimos. O general Haywood Hansel Jr. comanda o 21º Comando de Bombardeamento a partir das Marianas, seguindo a doutrina do bombardeamento estratégico da Chibatsu-Nidoar: precisão, voar alto, bombardear fábricas durante o dia com bombas explosivas e arrasar a capacidade industrial japonesa. No papel, parece perfeito, mas 3 fatores tornam isso impraticável. O primeiro é o clima, e o Japão no inverno é um pesadelo meteorológico. O jet stream, a corrente de jato, passa diretamente sobre as ilhas japonesas a 30 mil pés, com ventos de 200 a 250 milhas por hora. Os B-29 tentam bombardear a 30 mil pés dentro dessa corrente monstruosa, que literalmente empurra os aviões de lado enquanto tentam manter a formação. Os bombardeiros apontam com cuidado, usando os sofisticados sistemas Norden, mas quando largam as bombas, os ventos arrastam-nas quilômetros fora do alvo. Bombas destinadas a uma fábrica de motores caem em arrozais a 5 quilômetros de distância, e a precisão, a base inteira da estratégia, simplesmente desaparece. O segundo fator são as nuvens quase permanentes que cobrem o Japão durante meses. Os bombardeiros voam 2.500 quilômetros desde as Marianas, queimando combustível precioso apenas para encontrar o alvo completamente invisível sob camadas de nuvens densas. Voltam à base com as bombas ainda a bordo, depois de desperdiçar combustível, tempo e de arriscar tripulações por nada. E isto acontece em 70% das missões. O terceiro fator são os motores Wright R3350, brilhantes em teoria, desastrosos na prática. São os motores mais potentes alguma vez instalados em bombardeiros, mas sobreaquecem constantemente, especialmente quando operam no limite em altitude. Os motores simplesmente pegam fogo em pleno voo.
E quando um motor radial de 18 cilindros se incendeia num avião carregado de combustível e bombas, o resultado é previsível: uma bola de fogo a cair de 30 mil pés. As tripulações têm mais medo dos seus próprios motores do que dos caças japoneses. E os japoneses também não estão sentados à espera, passivamente. Têm 375 caças a defender as ilhas principais. A 6M0, Ki-43 Oscar, Ki-61 Tony e o novo Ki-84 Frank, que é genuinamente perigoso. E apesar de estarem em inferioridade numérica e com menos combustível, continuam a ser letais, sobretudo contra bombardeiros danificados que ficam para trás das formações. Os números contam a história do fracasso. Em janeiro de 1945, o 21º Comando do Bombardeamento realizou 236 saídas contra Tóquio. Apenas 195 efetivamente bombardearam. Apenas 49 reportaram ter atingido o alvo primário. O dano industrial foi mínimo e perderam-se 9 B-29, 4% da força atacante. Uma taxa de perdas insustentável, quando cada avião custa $500 mil e leva 11 tripulantes treinados ao longo de anos. Em Washington, os chefes militares estão furiosos. Estão a gastar fortunas no bombardeiro mais caro alguma vez construído. Supostamente a máquina que ganharia a guerra pelo ar. E não estão a conseguir nada de mensurável. As fábricas japonesas continuam a produzir aviões, navios e armas. A economia de guerra continua a funcionar. O Japão não dá sinais de se render. A 20 de janeiro de 1945, chega um telegrama a Hansel. Ele está a ser substituído. O seu substituto é o general Curtis LeMay, com 38 anos. O oficial mais jovem a atingir a patente de general na história do exército dos EUA. LeMay construiu a sua reputação na Europa, desenvolvendo táticas de bombardeamento que reduziram perdas e aumentaram a eficácia. É brutalmente pragmático, famoso por falar pouco e completamente implacável quando se trata de ganhar guerras. Fuma charutos constantemente, raramente sorri e tem uma alcunha: Iron Ass, rabo de ferro, porque voa as mesmas missões perigosas que as suas tripulações, recusando-se a ficar em segurança no chão. LeMay chega a Guam a 20 de janeiro e passa semanas a estudar cada missão, cada relatório de danos e cada estatística disponível. Voa em missões ele próprio, observando de perto os problemas, os ventos impossíveis, as nuvens intermináveis, os motores a falhar. A sua conclusão é simples: a estratégia atual não funciona. Continuar é desperdiçar recursos e vidas. E se querem ganhar esta guerra, tem de mudar tudo. E LeMay tem uma ideia, mas é tão radical, tão perigosa e tão moralmente questionável que pode arruinar-lhe a carreira ou transformá-lo num criminoso de guerra. Ele vai queimar o Japão até aos alicerces. Ato 2. A decisão. Para entender a decisão de LeMay, é preciso entender como são construídas as cidades japonesas, porque isso é crucial para tudo o que vem a seguir. Tóquio, em 1945, tem 7 milhões de habitantes, sendo uma das cidades mais populosas do mundo. Mas, ao contrário das cidades ocidentais, construídas em tijolo, betão e aço, Tóquio é feita sobretudo de madeira, bambu e papel. 90% das estruturas residenciais são casas tradicionais com paredes shoji de papel de arroz, telhados de telha sobre estruturas de madeira e pisos de tatame. Essas casas são pensadas para os sismos frequentes, madeira flexível em vez de alvenaria rígida, mas isso torna-as incrivelmente vulneráveis ao fogo. Pior ainda, as casas estão amontoadas em densidades inimagináveis. Em distritos como Asakusa, Fukagawa e Honju,
há 135 mil pessoas por milha quadrada, 4 vezes a densidade de Manhattan, com casas separadas literalmente por metros, ou menos. Ruelas estreitas com apenas 1 metro de largura serpenteiam entre estruturas de madeira prensadas umas contra as outras. E está tudo seco, porque em março quase não chove no Japão. LeMay olha para isto e percebe algo que os planeadores em Washington não tinham compreendido. Não precisam de precisão, nem de bombas explosivas de grande potência. O Japão é, no fundo, vulnerável a algo muito mais primitivo e muito mais aterrador do que qualquer explosivo convencional: o fogo. O fogo tem história como arma. Uma história antiga e horrível. Um bombardeamento incendiário bem-sucedido exige criar aquilo a que os cientistas chamam tempestade de fogo. Firestorm. Um fenômeno meteorológico em que o incêndio atinge tal intensidade que cria o seu próprio clima. O calor extremo faz o ar quente subir violentamente, gerando ventos de tempestade que sugam ar fresco das margens e alimentam as chamas com oxigênio novo. As temperaturas chegam aos 1000 graus Celsius ou mais. O ar torna-se irrespirável muito antes de as chamas te alcançarem. E o fogo autoalimenta-se, consumindo todo o combustível disponível, até que literalmente não reste nada para arder. Hamburgo viveu isso em julho de 1943, durante a Operação Gomorra, quando bombardeiros britânicos criaram uma tempestade de fogo que matou 42.600 pessoas numa noite. Dresden viverá algo semelhante em fevereiro de 1945, matando entre 25 mil e 35 mil pessoas. Os britânicos desenvolveram o bombardeamento incendiário estratégico sob Arthur Harris, Bomber Harris, que acreditava que queimar cidades alemãs destruiria a moral civil e forçaria a rendição. Foi controverso na altura e continua a ser controverso hoje, mas funcionou em termos de destruição física. LeMay estuda esses ataques ao pormenor e entra em contato com químicos e engenheiros nos Estados Unidos para perguntar: o que arde melhor nas estruturas de madeira japonesas? A resposta é o napalm, recentemente desenvolvido. Gasolina gelificada com ácidos especiais que a tornam pegajosa, aderindo a qualquer superfície e ardendo a 1000 graus Celsius durante 15 minutos. Misturado com magnésio e fósforo branco, transforma-se no material incendiário mais eficaz alguma vez criado. As bombas chamam-se M69 e vêm embaladas em cestos de 38 bombas, chamados clusters, e 46, que se abrem a 2.500 pés, espalhando as bombas individuais por uma área ampla. Cada M69 pesa apenas 6 libras, mas pode iniciar dezenas de fogos separados. Um B-29 consegue carregar 1.520 M69, 40 clusters. E se LeMay enviar 300 B-29, isso significa 456 mil bombas incendiárias individuais a cair sobre uma área concentrada em poucos minutos. Os cálculos químicos sugerem que isto garantirá uma tempestade de fogo, se as condições forem as certas. Mas há outro enorme problema tático. Os B-29 estão a perder eficácia, não só por causa do clima, mas porque voar a 30 mil pés torna-os vulneráveis aos caças e consome imenso combustível para atingir essa altitude, especialmente com carga máxima. LeMay faz as contas e percebe algo. Se voarem baixo, digamos entre 5.000 e 7.000 pés, os B-29 podem levar 3 vezes mais bombas, porque gastam muito menos combustível a subir. Voar baixo tem outra vantagem. A essa altitude, o jet stream deixa de ser um fator, e as nuvens baixas não bloqueiam tanto a visualização do alvo, mas tem uma desvantagem enorme e aterradora.
torna-os vulneráveis à artilharia antiaérea japonesa, que não consegue atingi-los de forma eficaz a 30.000 pés, mas vai destroçá-los a 7.000. E então, LeMay faz a proposta mais radical de todas: retirar todas as armas dos B-29, exceto a torre de cauda, para reduzir peso e permitir carregar ainda mais bombas. Os seus oficiais acham que ele enlouqueceu. Está a propor enviar bombardeiros de $600.000 a voar baixo e lento sobre o Japão, praticamente indefesos, com apenas um artilheiro na cauda. Parece loucura tática, mas LeMay calculou tudo com frieza. Os caças japoneses têm dificuldades em operar à noite. O treino de combate noturno é mínimo, não tem radar de interseção noturna eficaz. E o combustível está tão racionado que mal conseguem manter patrulhas defensivas. Se atacar de noite, a baixa altitude, com bombardeiros sem armas mas carregados até o limite com incendiários, LeMay acredita que as perdas serão aceitáveis e a destruição catastrófica. Há aqui um problema moral gigantesco, que LeMay reconhece, mas não discute em público. Bombardear Tóquio com incendiários vai matar civis em massa, porque as pequenas fábricas japonesas estão espalhadas por bairros residenciais. Trabalhadores fabricam peças em casa. Não há forma de bombardear apenas alvos militares, com fogo que se espalha de forma incontrolável por áreas residenciais densas. Isto será, sem ambiguidades, bombardeamento de área bombing, concebido para destruir a capacidade industrial, destruindo todo o tecido urbano. 8º de março, LeMay reúne os comandantes e anuncia a missão. 325 B-29 atacarão Tóquio naquela noite, voando entre 5.000 e 7.000 pés, sem armamento defensivo, levando apenas bombas incendiárias M69. O alvo primário é uma área retangular de 41 km² no leste de Tóquio, cobrindo Asakusa, Honjo e Fukagawa, onde vivem 750.000 pessoas, na maior densidade urbana do planeta. Os pilotos ficam horrorizados, porque LeMay está essencialmente a ordenar-lhes que façam missões suicidas em bombardeiros indefesos, a uma altitude em que qualquer artilharia antiaérea os pode destruir facilmente. Alguns comandantes protestam, dizendo que isto é mandar os seus homens para o matadouro. Mas LeMay é inflexível. Diz que se a missão falhar, ele próprio se demite e assume total responsabilidade, mas acredita que vai resultar e que, a longo prazo, salvará mais vidas norte-americanas porque encurtará a guerra. Às 17h34 de 9 de março, o primeiro B-29 descola de Northfield, em Guam, levando o general Thomas Power como observador. Depois descola outro e outro e outro, até que 325 B-29 estão no ar a partir de Guam, Tinian e Saipan, formando um rio de bombardeiros a caminho do Japão. Cada avião leva entre 6 e 8 toneladas de M69, e o plano é chegarem sobre Tóquio escalonados ao longo de 3 horas, começando à meia-noite. Os primeiros aviões marcarão o perímetro da área-alvo com bombas especiais M47 de napalm, criando incêndios gigantes visíveis a 100 km, assinalando, com precisão, onde os restantes devem bombardear. Em Tóquio, as pessoas estão exaustas. As sirenes de ataque aéreo têm soado constantemente durante semanas, mas os bombardeamentos recentes foram pequenos e as defesas japonesas abateram alguns B-29. Por isso cresce a confiança de que conseguem defender-se. Essa confiança está prestes a ser destruída, juntamente com tudo o resto. Ato 3. Fogo vindo do céu. 9 de março, 23h56. As sirenes de ataque aéreo começam a soar em Tóquio, e os residentes saem das suas casas, olhando para o céu noturno à espera de ver os pontos de luz dos B-29 muito lá em cima,
como sempre. Desta vez é diferente, porque conseguem ouvir os motores, ouvir mesmo, a rugir muito mais alto do que alguma vez antes. Os primeiros B-29 chegam a apenas 7.000 pés e abrem os porões de bombas. São os Pathfinders, marcadores de rota. E largam 180 M47 à volta do perímetro da área-alvo, criando um retângulo gigantesco de fogo, visível, de qualquer ponto da cidade. Cada M47 contém 100 galões de napalm gelificado que explode ao impacto, criando colunas de fogo de 30 metros a arder num laranja intenso, iluminando o céu. As pessoas no chão observam com horror, misturado com fascínio, porque nunca viram nada assim. O retângulo de chamas define perfeitamente a área que está prestes a virar inferno. E dentro desse retângulo vivem 3/4 de milhão de pessoas, que têm cerca de 5 minutos antes de começar o verdadeiro pesadelo. 0h15:10 de março. Os bombardeiros principais começam a chegar em vagas contínuas e os porões abrem-se em formações de B-29 que parecem não ter fim. Os clusters E-46 caem a girar e a 2.500 pés abrem-se, dispersando 38 M69 cada um. As pequenas bombas caem como uma chuva mortal e, vistas do chão, parecem pirilampos verdes e vermelhos a flutuar lentamente para baixo, por causa de pequenas fitas estabilizadoras que as fazem rodar devagar. As bombas começam a bater em telhados, ruas e pátios com sons pequenos, quase inofensivos. Mas 3 segundos depois, cada bomba rebenta, lançando napalm gelificado em todas as direções. O napalm cola-se instantaneamente à madeira, ao papel, à roupa, à pele, a qualquer superfície, e arde a 1000 graus Celsius, produzindo chamas brancas, brilhantes, impossíveis de apagar com água, porque o gel flutua por cima da água e continua a arder. Nos primeiros 15 minutos, caem 100.000 bombas incendiárias sobre uma área de 11 km², iniciando literalmente dezenas de milhares de incêndios individuais ao mesmo tempo. As casas de madeira acendem-se instantaneamente, os telhados explodem em chamas, as paredes de papel desintegram-se. E em 5 minutos, casas inteiras são tochas. Mas o verdadeiro horror mal começou, porque os bombeiros de Tóquio têm 8.000 homens e 900 viaturas para tentar combater 50.000 incêndios separados a acontecerem simultaneamente. É matematicamente impossível. Cada equipa segue para o fogo mais próximo apenas para encontrar mais 10 fogos igualmente grandes no quarteirão seguinte. E no seguinte, e no seguinte. A água das mangueiras toca no napalm e não faz absolutamente nada. O gel arde por cima da água, a gozar com o esforço deles. E pior, as bombas continuam a cair. Agora há tantos B-29 sobre Tóquio que o bombardeamento é contínuo, sem pausas. A cada 30 segundos, cai mais uma vaga, acrescentando milhares de novos focos aos que já ardem. Mais tarde, aviadores norte-americanos dirão que conseguiam ver Tóquio em chamas a 240 km de distância, com colunas de fumo a subir até aos 20.000 pés. E então, por volta das 0h45, acontece aquilo que LeMay esperava e que os cientistas previram. Começa a tempestade de fogo. Dezenas de milhares de incêndios individuais começam a fundir-se em conflagrações massivas, gerando tanto calor que o ar quente sobe violentamente, criando uma espécie de vácuo parcial ao nível do solo. Ar fresco é sugado das margens a velocidades crescentes, alimentando as chamas com oxigênio novo, o que faz os incêndios arderem ainda mais quente, criando ainda mais sucção, num ciclo de retroalimentação que acelera de forma exponencial.
Em 20 minutos, o fenômeno está completamente estabelecido. Os moradores nas bordas da área começam a sentir ventos cada vez mais fortes a soprar para o centro, onde as chamas brilham com mais intensidade. Os ventos chegam a 30, depois 50, depois 80 km por hora, arrancando telhados, virando carroças, derrubando pessoas que tentam fugir. Postes e cabos explodem em chamas espontâneas devido ao calor radiante. Árvores pegam fogo sem contato direto com as labaredas. O próprio asfalto começa a borbulhar. As temperaturas no centro atingem 1000 graus Celsius, transformando a zona num forno gigante a céu aberto. E o próprio ar torna-se mortal muito antes de as chamas físicas te alcançarem. Porque respirar ar a 300 graus Celsius queima os pulmões instantaneamente por dentro, matando-te por asfixia térmica, uma morte dolorosa e brutal. Milhares de pessoas tentam escapar correndo por ruelas estreitas, mas as ruelas transformam-se em chaminés, canalizando ventos sobreaquecidos que as alcançam por trás. Famílias inteiras tombam juntas quando os seus pulmões literalmente cozinham. Outros sofrem queimaduras de 3º grau em toda a pele exposta, sem sequer tocar no fogo, apenas pelo calor radiante puro. Os B-29 continuam a chegar em vagas durante 3 horas, largando um total de 1.665 toneladas de bombas incendiárias. Mais tarde, os pilotos relatarão que o cheiro a carne queimada subia até as cabines a 7.000 pés. Que a turbulência do ar quente sacudia os aviões como se estivessem dentro de uma tempestade gigantesca. E que o brilho das chamas era tão intenso que conseguiam ler mapas sem luz dentro da cabine. O capitão James Boyle recorda: Tóquio era uma massa sólida de chamas. Parecia um oceano de fogo a estender-se em todas as direções até ao horizonte. Nunca tinha visto nada remotamente parecido e esperava nunca mais ver. O tenente Richard Marshall diz: conseguíamos cheirar a cidade a arder a 7.000 pés. Era cheiro a madeira queimada misturado com algo doce. Horrível. Depois disseram-me que era carne humana. Alguns homens vomitaram dentro das máscaras. O bombardeamento continua até às 3 horas, quando o último B-29 larga as bombas e vira de regresso às Marianas. Mas no solo, o inferno continuará a arder por mais 18 horas, porque a tempestade de fogo é autossustentável e não há absolutamente nada que a pare, exceto ficar sem combustível. Ato 4. Amanhã seguinte, 10 de março, 7 horas. O sol nasce sobre Tóquio e revela uma devastação que desafia qualquer descrição. A área retangular de 41 quilômetros quadrados, que na noite anterior abrigava 750.000 pessoas, em 300.000 edifícios, deixou simplesmente de existir. No lugar, há um campo plano de cinzas, interrompido apenas por chaminés de tijolo ou betão, as únicas estruturas que resistiram, e por restos retorcidos de maquinaria industrial. Literalmente todo o resto foi consumido. 267.000 edifícios completamente destruídos. Cada casa de madeira, cada templo, cada loja, cada escola desapareceu, deixando apenas cinza. As pontes de madeira colapsaram nos canais. As árvores viraram cepos carbonizados. As ruas estão cobertas de entulho fumegante e de restos irreconhecíveis. Mas o que é verdadeiramente horrível são os corpos. E há dezenas de milhares por toda a parte, em condições que ultrapassam a imaginação. Alguns estão carbonizados, parecendo estátuas negras congeladas em posições de agonia. Outros estão parcialmente queimados, com ossos brancos a aparecer por entre carne tostada. Muitos estão amontoados em grupos, onde famílias inteiras morreram juntas, tentando proteger-se umas às outras. Os canais estão cheios de cadáveres, porque
Milhares de pessoas tentaram escapar às chamas mergulhando na água, apenas para descobrirem que a água estava a ferver, ou que o ar acima da água era irrespirável. Morreram aos milhares, afogadas ou cozidas vivas. Os canais ficam tão cheios de corpos que é possível atravessá-los de uma margem a outra, pisando sobre eles. Os abrigos antiaéreos subterrâneos transformaram-se em armadilhas mortais. As pessoas lá dentro morreram asfixiadas quando o fogo consumiu o oxigênio à superfície, ou morreram por asfixia térmica quando o ar sobreaquecido desceu para dentro dos abrigos. Alguns abrigos contêm centenas de corpos apertados, onde pessoas sufocadas lutaram inutilmente por um sopro de ar. Os hospitais que sobreviveram nas bordas da área destruída ficam completamente sobrecarregados, com dezenas de milhares de feridos, queimaduras graves, inalação de fumo, trauma por esmagamento e lesões de todo o tipo. Não há médicos suficientes, nem ligaduras, nem medicamentos, nem camas. Os corredores ficam cheios de gente a gritar em agonia, enquanto médicos fazem triagem de forma desesperada, salvando quem conseguem e deixando morrer aqueles que estão para lá de qualquer ajuda. O trabalho de recuperação começa, mas é esmagador. Há demasiados corpos para serem contados um a um. Por isso, as brigadas limitam-se a empilhar cadáveres em montes e a queimá-los com a madeira dos edifícios destruídos. Durante semanas, o cheiro a carne queimada misturado com cinza paira sobre Tóquio, lembrando aos sobreviventes o que viveram. As autoridades japonesas tentam contabilizar os mortos, mas é um caos. Muitas vítimas foram incineradas por completo, sem deixar restos identificáveis. Famílias inteiras desapareceram sem rasto, e os registros de residência arderam. Os números oficiais finais falam em 100.000 mortos confirmados, mas historiadores modernos estimam entre 80.000 e 130.000 mortos nessa única noite, tornando-o o ataque aéreo mais mortífero da história, superando Hiroshima, que matará cerca de 70.000 a 6 de agosto, e Nagasaki, que matará cerca de 40.000 a 9 de agosto. 1 milhão de pessoas ficaram sem casa, vagueando pelas ruínas à procura de familiares ou de quaisquer pertences, remexendo em cinzas onde antes existiam as suas casas. Tsuyoshi Morimoto, de 17 anos, recorda: caminhei por onde tinha estado a minha casa, mas não a conseguia encontrar, porque tudo parecia igual. Apenas cinzas cinzentas até onde a vista alcançava. Encontrei o canal onde costumava pescar, mas estava cheio de corpos a flutuar. Alguns eram crianças pequenas. Para os Estados Unidos, a missão foi um sucesso tático esmagador, para lá de tudo o que se esperava. 279 B-29 bombardearam o alvo primário. 19 bombardearam alvos alternativos ou de oportunidade. 27 abortaram por problemas mecânicos e apenas 14 foram perdidos. Uma taxa de perdas de 5%, muito inferior às previsões catastróficas. Em Guam, LeMay recebe os relatórios de danos dos voos de reconhecimento fotográfico, mostrando destruição total da área-alvo, e percebe imediatamente que encontrou a forma de ganhar a guerra. Ordena que se prepare outra missão idêntica. Ato 5. A campanha total LeMay não dá descanso. Ele sabe que tem uma janela limitada antes de os japoneses adaptarem as defesas, ou de Washington travar tudo por motivos morais. Por isso ordena missões contínuas contra todas as grandes cidades japonesas. 12 de março, 313 B-29 incendeiam Nagoya, matando 2.000 e destruindo 2 milhas quadradas. 13 de março, 274 B-29 incendeiam Osaka, matando 4.000 e destruindo 8 milhas quadradas. 16 de março, 307 B-29 atacam Kobe, matando 8.000
e destruindo 3 milhas quadradas. 18 de março, 290 B-29 atacam Nagoya novamente, destruindo mais 3 milhas quadradas. Em 10 dias, LeMay queimou as 5 maiores cidades industriais do Japão, destruindo 31 milhas quadradas de área urbana, matando aproximadamente 120 mil pessoas e deixando 1,5 milhões sem casa. A campanha continua durante abril, maio e junho, com bombardeamentos incendiários regulares contra cidades médias, agora que as grandes estão em ruínas. A 25 de maio, LeMay ordena um segundo ataque massivo contra Tóquio, porque a cidade é tão grande que 41 quilômetros quadrados mal a tinham mordido. Desta vez, 502 B-29 queimam mais 22 milhas quadradas, incluindo partes do Palácio Imperial, matando mais 3.500. Entre março e agosto de 1945, os B-29 voam 34 mil saídas de bombardeamento, largando 165 mil toneladas de bombas incendiárias sobre cidades japonesas. Os resultados são estatisticamente impressionantes. 67 cidades bombardeadas, 178 milhas quadradas de áreas urbanas destruídas, 2,5 milhões de edifícios queimados, entre 330 mil e 500 mil civis mortos, 8,5 milhões sem casa. Em agosto de 1945, o Japão está, na prática, sem capacidade industrial urbana funcional. Mas a campanha gera um debate ético intenso, até dentro do próprio comando norte-americano, porque isto é claramente bombardeamento de terror deliberado contra civis, desenhado para destruir a moral e forçar a rendição através de sofrimento em massa. O general Laurits Norstad dirá mais tarde: a guerra é assassinato em massa. Bombardeamos para destruir a capacidade do Japão de continuar a guerra. Se isso significa queimar cidades, então queimaremos cidades. O secretário da guerra, Henry Stimson, fica profundamente perturbado com os bombardeamentos incendiários e escreve no seu diário: não quero que os Estados Unidos ganhem a reputação de serem mais bárbaros do que Gengis Khan. Mas não trava os ataques, porque todos entendem que a alternativa é a invasão das ilhas principais japonesas, Operação Downfall, que se estima poder matar entre 500 mil e 1 milhão de soldados norte-americanos e japoneses. Hiroshima e Nagasaki, em agosto, recebem muito mais atenção histórica, porque a bomba atômica é nova e aterradora. Mas as bombas atômicas mataram menos pessoas do que a campanha de bombardeamento incendiário que LeMay conduziu durante 5 meses. O próprio LeMay dirá depois: suponho que, se tivéssemos perdido a guerra, eu teria sido julgado como criminoso de guerra. Felizmente, estamos do lado vencedor. Os japoneses rendem-se finalmente a 15 de agosto de 1945, após as bombas atômicas e a entrada soviética na guerra. Mas a campanha de bombardeamento incendiário já tinha destruído a capacidade industrial e matado centenas de milhares antes dessas armas finais. Epílogo. A Operação Meeting House permanece como o ataque aéreo mais mortífero da história humana. Matou mais pessoas numa noite do que qualquer outro bombardeamento, incluindo os ataques nucleares. Tóquio perdeu 25% dos seus edifícios numa única noite. 1 milhão de pessoas ficou sem casa em 6 horas. Curtis LeMay nunca expressou remorsos. Disse: fiz o que era necessário para ganhar a guerra e salvar vidas norte-americanas. Se isso é crime, então sou criminoso. Mas não me arrependo das minhas decisões, porque encurtei a guerra. Reformou-se como general de 4 estrelas e chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Os sobreviventes japoneses do bombardeamento foram chamados Hibakusha, pessoas afetadas pela bomba. Embora tecnicamente
essa palavra seja mais reservada às vítimas atômicas. Muitos sofreram trauma psicológico permanente e alguns desenvolveram cancros devido aos químicos tóxicos no fumo que respiraram. A reconstrução de Tóquio começou imediatamente após a rendição, e a cidade renasceu como uma metrópole moderna, acabando por se tornar uma das cidades maiores e mais prósperas do mundo. Hoje, quase não restam vestígios físicos do bombardeamento, mas pequenos memoriais assinalam os locais onde as bombas caíram. O debate ético sobre o bombardeamento estratégico continua entre historiadores militares, porque levanta perguntas fundamentais sobre a moralidade na guerra. É aceitável matar civis para alcançar objetivos militares? Quantos civis inimigos valem a vida de quantos soldados próprios? Existem limites morais numa guerra total quando a sobrevivência nacional está em jogo? Não há respostas fáceis. No contexto de 1945, os Estados Unidos estavam numa guerra total contra um inimigo que atacou Pearl Harbor primeiro, cometeu atrocidades massivas na Ásia e preparava uma resistência fanática que poderia custar milhões de vidas numa invasão. Mas também é verdade que queimar vivos 100.000 civis em 6 horas é um horror moral, independentemente da justificação estratégica. A tecnologia que tornou o Meeting House possível, napalm gelificado, bombas incendiárias dispersáveis e bombardeiros de longo alcance, mostrou que, a partir dali, era possível destruir cidades inteiras em poucas horas, sem armas nucleares. O fogo convencional, aplicado de forma científica, pode ser tão mortífero como a radiação atômica. Só exige mais bombas. Esta foi a história da noite mais mortífera da Segunda Guerra Mundial. A tempestade de fogo que matou mais do que uma bomba atômica. A noite em que Curtis LeMay provou que o fogo, controlado estrategicamente, pode ser uma arma tão devastadora como qualquer invenção nuclear. Deixa-me nos comentários. Já conhecias esta operação? Achas que os bombardeamentos incendiários foram justificados para terminar a guerra mais depressa? O que pensas das decisões de LeMay? Gostavas que eu fizesse vídeos sobre outros bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial?